Aqui para a nossa conversa, Arlindo Souza, analista de ações da Casa de Análises do TC Matrix. Por favor, Arlindo, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Um prazer tê-lo por aqui. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer, meu. Maravilha. Arlindo, especificamente, nós temos um grande assunto que foi levantado na semana passada. Parecia matéria vencida, uma pauta que já havia sido tratada, abordada no governo passado, mas nós tivemos ali o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinando alguns decretos que alteram o marco ali do saneamento básico aqui no país. Muito se esperava para um aumento da competitividade, o ingresso de novas companhias, ali até uma oportunidade para as empresas que hoje já são listadas poderiam captar alguma fatia do mercado que seria liberada com esse novo marco de saneamento. O que especificamente não está agradando o mercado dessa matéria que foi editada pelo governo federal? Muitos analistas estão caracterizando essas mudanças como um retrocesso para o marco do saneamento aqui no país. O que especificamente preocupa nessas edições do marco? E claro, o que a gente pode esperar daqui para frente para aquelas companhias que já estavam se preparando para uma atuação diferente a partir da aplicação dessa nova legislação? Bom, perfeito. Acho que a gente pode avaliar essa mudança sob duas óticas. Primeiro, uma ótica mais macro, mais setorial, assim, de forma geral, e até social também, né? Que a gente, no macro, é ruim, porque assim, você já tem um marco regulatório ali que vinha dando certo, né? Atraiu bons investimentos ali em alguns leilões, e naturalmente com as metas de universalização. Sempre se fala ali, o Brasil tem que universalizar, tá, mas quando? E é isso aí, o marco de saneamento trouxe desenhado, né, digamos assim, até quando a gente tem que cumprir isso tudo. Então, assim, qualquer mudança após isso, um processo que foi aprovado ali, Câmara e Senado, aí vem depois um decreto e muda, então tudo isso traz muita insegurança jurídica, isso é muito ruim, naturalmente, quando eu estou falando de macro, do setor de saneamento de forma geral, e é ruim também, obviamente, pela questão social, né? Eu entendo que as mudanças, elas foram muito mais de cunho político, especialmente ali para se dar uma vantagem para as companhias estaduais, né, na operação ali sem licitação. Por outro lado, quando a gente olha, por exemplo, o investidor que tem ações na carteira da Sabesp, da Sanepar, da Copasa, o que isso muda materialmente para ele? O que isso muda fundamentalmente? Então, se eu for olhar tese a tese, aí não macro, micro, eu não tenho mudança no fundamento dessas empresas, pelo menos a curto prazo. Então, as tarifas que a Sabesp cobra, que a Sanepar cobra, não vai ter nenhuma mudança por esses decretos. Agora, sim, eu não diria que foi um banho de água fria, foi uma xícara de água fria no setor. Então, a gente vai ter, por exemplo, já tem aqui em São Paulo o processo de privatização da Sabesp ganhando tração. Então, vamos fingir que amanhã a Sabesp vai ser privatizada lá no leilão da B3. Por ter essa incerteza macro, isso acaba afetando um pouquinho o micro. Sei lá, o mercado ia pagar um múltiplo de 1,2 vezes a Sabesp, a VRAB ali, Base Regulatória de Ativos. Ele não vai pagar esse múltiplo, ele vai pagar ali uma vez, 0,9, enfim, justamente por ter esse desconto dessa nuvem cinzenta aí, da insegurança jurídica que, infelizmente, a gente tem. Então, assim, forma geral, macro, ruim, mas micro ali, pelo menos a curto prazo, para essas empresas que já estão listadas, não vejo muitas mudanças, pelo menos a curto prazo, tá? O que a gente tem, infelizmente, mais insegurança jurídica, numa coisa que estava funcionando, diga-se de passagem. Uhum. Olha, hoje eu tenho uma olhada, estava vendo aqui mais cedo, Arlindo, saiu uma pesquisa, inclusive, né, em relação à Sabesp, a Folha que divulgou essa pesquisa, foi uma pesquisa feita pela Datafolha, em relação à aprovação quanto à privatização da Sabesp, tendo aí como maioria da população aqui de São Paulo reprovando essa privatização. Aí outra parte não tinha ali uma posição muito bem definida, mas pouco mais de 50% ainda não sendo a favor. O que, na tua opinião, pode levar a população a ter essa visão de ainda não ter um consenso de aprovação pela privatização da Sabesp?
Perfeito. Sempre quando a gente fala de utilities, né, saneamento, outros setores ali de infraestrutura, a gente tem uma balança. Então, tem uma balança entre o empreendedor, né, o dono ali da empresa, que vai prestar o serviço, e na outra balança a gente tem o usuário daquele serviço, né, a população. Então, o empreendedor, ele quer cada vez tarifas maiores para remunerar o capital dele, e o usuário, ele quer tarifas menores. Eu quero usar o trem da CPTM, quero que ele esteja ali em perfeito estado e quero pagar uma tarifa baixinha. No caso da Sabesp, acho que o principal isso tem que ficar muito claro para a população, é quais os benefícios que a população vai usufruir de uma empresa privatizada. Então, por exemplo, a Sabesp ela possui metas de universalização, e isso demanda investimentos vultuosos. O plano plurianual de investimento da Sabesp é coisa aí de 24 bilhões de reais para os próximos 5 anos. Uma empresa privatizada que gera caixa, tem mais disponibilidade ali para acessar mercado de capitais, mercado de dívidas e fazer frente a esses novos investimentos que vão ajudar a população. Vou usar aqui como exemplo a Eletrobras, privatizada no ano passado. Existe um encargo chamado CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que a privatização da Eletrobras prevê pagamentos ali de 30 bilhões de reais nos próximos. Tem vários anos isso aí, tá? Ano passado foram pagos 5 bilhões e só esse montante ajudou na redução das tarifas a nível de Brasil em mais de 2%. Então, assim, qual que é o modelo de privatização vai ser usado na Sabesp e como que esse modelo ajuda a população de São Paulo? A gente vai esticar as concessões, vai usar esse upside para diminuir tarifas, enfim, vai existir ali algum fundo, enfim, alguma coisa ali que a Sabesp venha a aportar com dinheiro ali oriundo da privatização, que venha ajudar a reduzir tarifas, venha ajudar a acelerar investimentos. Isso a gente ainda não tem, mas se o governo desenhar isso bem desenhado e mostrando para a população todos esses benefícios, eu acredito que isso aí, naturalmente, a população tende a ver os ganhos de uma empresa privatizada. Maravilha, inclusive você mencionava essa questão das tarifas. Nós tivemos hoje, na verdade nos últimos dias, a revisão tarifária da Sabesp, que teoricamente ali frustrou as expectativas do mercado, que esperava 2 dígitos, veio apenas em um alto ali, 9% de revisão, no entanto longe daqueles 11%, 12% que o mercado projetava. E aí, justamente para explicar ao investidor que nos acompanha, a que fatores depende essa revisão tarifária dessas companhias? É um setor altamente regulado, tem uma participação ali da companhia especificamente na decisão dessas tarifas, do órgão regulador, como funciona todo esse processo? E eu gostaria de saber especificamente se muda alguma coisa para a tese geral da companhia. Nós tivemos algumas grandes casas revisando os seus relatórios, apontando como um fator negativo essa nova tarifa, esse aumento de 9% nas tarifas, no entanto, ainda indicando compra proativa. Então, qual o impacto fundamental dessa revisão abaixo das expectativas para a Sabesp em si? Pronto, perfeito. Para ficar mais claro para o pessoal entender, né? Você usa lá água na sua casa, oriunda ali da Sabesp ou qualquer outra empresa, né? O modelo ele é bem parecido aqui em diferentes estados do Brasil. O regulador, aqui no caso de São Paulo, a Arcesp, ela já diz qual é a tarifa que você vai pagar, tá? Por metro cúbico ali ou qualquer outra medida. Então, a Sabesp não pode chegar amanhã, no mês que vem, simplesmente dobrar as tarifas dos usuários. Quem diz quanto que é a tarifa é o regulador, a Arcesp. Como é que ela chega nessa tarifa, né? Ela chega numa tarifa justa, uma tarifa, entre aspas, justa, requerida. Então, essa receita da empresa ela tem que remunerar custos, despesas, e tem que remunerar os investimentos que a empresa faz. Então, por exemplo, mas Arlindo, todo o custo e despesa, se a empresa triplicar o salário dos administradores, eu vou ter que pagar isso na minha tarifa? Não é bem assim. O regulador ele faz um estudo na revisão tarifária, e aí algumas continhas que ele faz através de análise envoltória de dados, que naturalmente ele quer dizer o seguinte, para entregar esse serviço, entregar com qualidade, você tem que gastar R$100 com o pessoal. Só que você está gastando 110. Esse 110 é ineficiente. Então, ele não entra para a tarifa. Eu não vou colocar a população para lhe remunerar pela sua ineficiência. Então, só vou remunerar 100. Então, isso para a distribuição de energia também.
quando a empresa ela é mais eficiente, ela tem esse ganho e parte desse ganho é dividido com a população. No caso específico da Sabesp, o que a gente vem vendo nos últimos trimestres é uma piora ali no quadro de custos e despesas, especialmente despesa com pessoal, material também. Mas trimestre a trimestre essas despesas elas vêm avançando acima dos patamares regulatórios, e quando isso acontece, a empresa ela vai ter essa perda aí entre o crescimento da despesa e do custo e o crescimento das tarifas. O regulador ele não vai reconhecer tudo lá na revisão tarifária. Aí, assim, e a gente, inclusive, aqui no TC Matrix fez a revisão de preço-alvo também, mas isso foi logo após a publicação do resultado do quarto TRI. A gente saiu ali de 69 para 61 reais, reconhecendo maiores custos e despesas projetados, e isso fez com que a gente diminuísse um pouquinho o preço-alvo do papel. Então, basicamente, a explicação é essa. E assim, aí é um feeling meu, tá? Uma expectativa que eu tenho. Acredito que a nova administração aí da Sabesp deve atuar aí para dar uma contida nesse crescimento aí de custo e despesa que pesou bem no balanço dos últimos trimestres. Então, eles devem ter alguma iniciativa aí para dar uma amenizada nisso. Maravilha, e especificamente gostaria de saber desse fornecimento de água. Nós temos as elétricas que, em parte, ele tem dificuldades em períodos de escassez hídrica. No entanto, as taxas normalmente beneficiam a operação dessas companhias. A gente está vendo, inclusive, algumas empresas tendo dificuldade para negociar com essas taxas tão baixas que estamos negociando nos dias de hoje. Inclusive, algumas companhias que não estavam acostumadas a negociar diretamente a energia estão tendo de negociar alguns lotes ali, inclusive a Eletrobras, que tem aquele período de loteamento da negociação de energia. Inclusive está encontrando dificuldades para fazer esse loteamento, a venda desses lotes com os valores tão baixos. Eu gostaria de saber especificamente o impacto dessa, não escassez, essa abundância hídrica aqui para o Brasil. É bom ou é ruim para as companhias? Eu gostaria de saber qual que é o balanço, porque as taxas elas diminuem, você tem ali até algumas revisões abaixo do esperado, aí para o setor elétrico eu acho que até é um pouco mais enfático essa questão do controle hídrico. No entanto, as companhias têm menos dificuldades operacionais. Então, como que funciona esse balanço? O período de abundância hídrica, ele é ótimo para as operações ou ele não é tão interessante assim? Gostaria de saber, só para a gente ter uma noção, para quando a gente tiver outro cenário que não este que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos como avaliar e todo mundo que está nos assistindo também ter essa noção. São Pedro é quem manda nos preços de energia, né? O que acontece é o seguinte, em torno de 60%, 70% da nossa energia aqui gerada, ela é de uma fonte hídrica. Então, quando eu tenho um reservatório cheio, eu tenho mais disponibilidade para geração de energia, não preciso ligar térmicas, enfim. Então, é oferta e demanda. Quando eu tenho um cenário como 2021, que a gente teve seca severa, aí eu consigo gerar menos energia hídrica e aí tenho que recorrer a outras fontes de energia. O que acontece hoje em relação ao nível dos reservatórios é que final de 2022 e início desse ano, a gente teve volumes de chuva bem acima da média. Hoje, o volume dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional, ele está 2 desvios padrões acima da média. É muita coisa, muito fora da curva, né? Então, eu tenho um potencial de geração de energia muito forte, um estoque, né, digamos assim, de energia muito forte. E pelo lado da demanda, a atividade econômica, taxa de juros muito alta, não tenho essa demanda por energia tão forte como está sendo a oferta, então isso faz com que os preços vão lá para baixo. Resultado disso, se a gente olha a curva forward de energia para 2 anos, a gente tem preços aí abaixo de R$100 por megawatt. Esse preço não faz sentido do ponto de vista econômico. Então, se eu sou, por exemplo, uma Engie, e eu vou instalar um novo parque eólico, tenho que vender essa energia por R$170, R$180 no mínimo, para que esse projeto tenha um valor presente líquido positivo, para que ele consiga, de alguma forma, gerar valor ali para a empresa. Então, na medida em que esses preços eles vão ficando baixos, isso, por um lado, é bom, por exemplo, pelo lado da inflação,
a ANEEL mantém ali a bandeira verde, então a gente não paga uma tarifa assim tão elevada no mercado regulado, mas para as empresas, as geradoras, né, que estão com um percentual descontratado de energia, isso passa a ser muito ruim, porque você fica vendendo energia ali um volume alto de energia num preço bem baixinho, e isso naturalmente prejudica os teus resultados. É uma conversa um pouco mais olhando para frente, porque é um projeto que está sendo aprovado agora nas casas legislativas. No entanto, ele deve ter aquele efeito prolongado. A gente deve demorar ainda muito tempo para enxergar efetivamente o que pode acontecer aqui com o nosso setor de energia no Brasil. Falo especificamente sobre o mercado livre de energia. Hoje já está liberado para qualquer CNPJ, qualquer empresa, não importa o seu tamanho, pode negociar o mercado livre de energia. No entanto, a gente tem alguns projetos para liberar isso para CPFs, ou seja, para pessoas físicas negociarem diretamente com as geradoras de energia. Há potencial, por exemplo, você mencionava essa necessidade, tem um novo parque eólico, eu preciso negociar a energia a um custo mais alto, um valor mais alto para torná-lo viável. Essa liberação do mercado livre de energia, ela tem potencial para dificultar a implementação desses novos projetos, desses projetos ali que normalmente são um pouco mais caros para serem desenvolvidos quando muito incipientes. Como que o senhor avalia o impacto potencial dessa liberação do mercado livre de energia? Inclusive, a gente já tem projeto rodando hoje nas casas legislativas em vias de ser aprovado. Então, gostaria de saber efetivamente, olhando para o setor elétrico hoje, se a gente passar por um processo ali de abertura de mercado para a energia aqui no Brasil, aí para todo mundo mesmo, quais seriam os impactos efetivamente para essa indústria aqui no país, Arlindo? Perfeito. Essa liberação ela vai vai aumentar a concorrência, né? Hoje a gente tem um volume muito grande de energia no ACR, ou seja, no ambiente regulado, e essa mudança ela vai permitir os consumidores escolher, eu quero da Eletrobras, eu quero da Engie, eu quero da Auren, enfim. Mas, assim, acho que o fator mais preocupante no momento, tem essa questão da mudança do mercado, mas é em relação à demanda mesmo. Tudo bem, vai só mudar eu vou poder, daqui a alguns anos, escolher o meu fornecedor de energia, mas, assim, se eu não aumento se o Brasil, né, como país, não aumenta de uma forma substancial a sua demanda por energia, não tiver um crescimento econômico forte nos próximos anos, a gente, mudando o mercado ou não, o que vai ter mais oferta de energia e preços cada vez mais pressionados para baixo. Então, a minha preocupação é muito mais com essa questão econômica e da gente, de fato, conseguir avançar para ter uma demanda ali por energia mais forte. Infelizmente, não é o que a gente vê a curto prazo, né? Previsões econômicas aí para baixo, juros para cima e a questão hídrica é bem favorável também. Então, acho que essa é a minha principal preocupação agora. Vamos falar um pouquinho de setor de petróleo, Arlindo, só para a gente ir também caminhando já para o final aqui no nosso papo, mas eu não queria deixar de falar sobre o setor de petróleo, porque a gente teve essa decisão da OPEP+, vindo antes, né, do que esperado, no dia que foi anunciada essa decisão aí desse corte que não era previsto para agora. A gente viu ali uma certa disparada do petróleo, mas que vem mais um dia, a gente já teve fechamento agora do petróleo, em queda. Ou seja, você acredita que isso pode levar com que a OPEP+ tome decisão por novos cortes não previstos ainda, assim como eles anteciparam aí essa decisão de agora, para tentar mudar um pouco esse cenário, esse patamar em relação à commodity, tendo em vista que a gente também ainda tem muita dúvida em relação ao futuro da economia, né, americana, ou seja, isso pode ser uma sinalização de novas decisões aí futuras da OPEP+, na sua opinião? Sim, acho que as decisões, né, da OPEP, a gente teve um corte bem significativo, acho que finalzinho do ano passado, foi coisa de 2 milhões de barris, e teve esse mais recente, mas na minha visão sempre no intuito de segurar os preços, né, da commodity aí entre esses 83, 85 dólares por barril. E aí, né, sempre a gente tem as discussões de esse ano o mundo vai crescer menos, temos altas taxas de juros, ao lado da demanda vai ficar mais comprometido, mas o que a gente vive olhando pelo lado da oferta
restrições ainda pela guerra Rússia-Ucrânia. Não temos certeza até quando essas restrições vão vigorar. Acabou a guerra amanhã. E aí, esses territórios que a Rússia anexou, vão ficar com eles? Não vão? Se eles vão ficar, o Ocidente ainda vai manter essas restrições. Então, tudo isso ainda trazem muita incerteza. E como eles possuem, né, esse poder de corte de produção, acho que eles vão manipular, entre aspas, a produção para a gente ficar nesse range aí de petróleo entre 80 e 85 dólares. Essa é a minha visão, pensando no curto e médio prazo. Ok. Muito obrigada mesmo, viu, Arlindo? Quero agradecer bastante aqui a tua participação conosco. Muito obrigada, um forte abraço para você. Esperamos contar sempre com a sua participação aqui no Fechamento de Mercado. Até uma próxima.